Veja esse formulário do vídeo passado. Aqui na largura eu tenho um valor e no comprimento eu tenho 0. O que vai acontecer? Aqui a área é a multiplicação desse com esse. Quando eu calculo, vai dar 0 na área e vai dar 0 aqui embaixo. Por quê? Porque nem esse pode ser 0. Apesar do programa não dar pau, não dar erro, sempre vai dar 0 a quantidade. Agora, veja só, se eu colocar aqui um valor, mas aqui na caixa eu colocar 0, aí vai depender de qual .NET você está usando. Se eu clicar no calcular, como eu estou usando o 8, ele dá esse símbolo de indeterminado. Eu não posso dividir um número por 0. Então, eu vou validar os dados desse formulário antes de fazer esse cálculo. Parei a aplicação, 2 cliques no formulário, pressiona a tecla F7 para ir para o código, vou pressionar Ctrl End para ir para o final do código. Aqui tem 2 fecha-chaves, um aqui e outro aqui. Esse fecha a namespace e esse fecha a classe. Eu vou criar um método para validar o formulário, tem que ser antes desses 2 fecha-chaves. Ele vai devolver um booleano, um campo lógico, um valor lógico, que vai ser verdadeiro quando o formulário for válido e falso quando o formulário não for válido. Vou declarar aqui uma variável string chamada MSG e vou deixar o conteúdo dela vazio. Aí eu vou agora validar cada um daqueles campos do formulário, cada um daqueles controles. Eu já vou copiar e colar aqui, Então eu coloquei esse código. O que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o TXT largura é 0. Se for 0, eu vou emitir a mensagem. A largura deve ser maior do que 0. Aqui, estou concatenando com 0 porque esse campo pode estar vazio. Aí essa conversão aqui vai dar pau. Aí vou fazer a mesma coisa para os outros campos, que são mais 2. O outro é o comprimento. E aqui a mensagem muda para o comprimento deve ser maior do que 0. Aí vou fazer agora para o TXT metro quadrado por caixa. A quantidade por caixa deve ser maior do que 0. Por que eu estou colocando assim? E o que é esse barra N aqui, Esse barra N ele vai quebrar uma linha. Por quê? Porque eu vou checar todos os campos de uma vez. Eu não vou dar uma mensagem assim, A largura deve ser maior do que 0 e voltar. Não, eu vou checar o formulário inteiro e dar uma mensagem única para todos os campos. Então veja, se esse MSG aqui está em branco, se ele chegar aqui em branco, significa o quê? Significa que não passou por nenhuma invalidação. Ou seja, esse formulário está válido. Ele não entrou nem aqui, na largura, nem no comprimento e nem na quantidade por caixa. Então, aqui eu já faço um return true. O formulário é válido. Por que return true? Porque eu disse que ia retornar verdadeiro. Mas, se MSG não for vazio, significa que deu um problema. Alguma coisa deu errado. Está inválido. Então aí eu vou dar uma mensagem. Então eu vou emitir uma mensagem, que é a mensagem que eu fui concatenando aqui. E vou pôr aqui, aviso. Aqui, message box buttons. Vou colocar o OK. E aqui, message button icon. Não vou colocar o error. Pode pôr o error se quiser. Eu vou colocar o warning. E agora eu vou retornar falso. Aí aqui em cima já deixou de ficar vermelho porque está retornando em todas as saídas do método. Agora eu vou usar esse método, porque até agora eu só criei ele.
Eu voltei no formulário, vou dar 2 cliques no calcular, aqui está a rotina. Então eu vou fazer assim, ó, ou seja, se validar form for verdadeiro, é porque o formulário é válido. Então aí sim eu faço a rotina aqui, faço tudo que está dentro desse botão. Se não for, eu vou dar mensagem? Não, porque esse método aqui já deu a mensagem. Agora eu vou tirar algumas coisas aqui que não tem mais utilidade. Agora eu posso fazer essa conversão sem medo de dar um problema. Eu vou salvar e vou executar. Está aqui o formulário, eu vou clicar no calcular. Veio a mensagem, as 3 mensagens. A largura deve ser maior que 0, o comprimento e a quantidade. Message box, show. Essa é a mensagem, é isso aqui. Esse aviso aqui é esse aqui, ó. É o título da janela. Esse message box buttons, ok, é esse botão aqui. E esse message box icon, warning, é esse aqui. Se você colocar aqui o erro, como estava, ali vai vir o símbolo de erro. Aqui, se eu fizer assim, ó, 4×3, calcular. Aí veio só a mensagem da caixa, que é essa aqui embaixo, que ficou faltando. Então vamos por aqui, por exemplo, 1,80. Aí ele fez o cálculo. Vamos dar uma melhorada nesse código. Voltando aqui, ó, no btn calcular, no código do botão que estou. Observa esse cálculo e esse cálculo. Isso daqui é uma fórmula simples, que é só a largura vezes o comprimento. Mas imagina que esse cálculo apareça em toda a aplicação. Apareça, por exemplo, 3 ou 4 vezes na aplicação. Se um dia tiver uma mudança nesse cálculo, você vai ter que mexer em 3 ou 4 lugares. Por exemplo, o usuário fala para você, olha, além de eu fazer a largura e comprimento, eu tenho que colocar uma perda ali de 5%, porque quebra os pisos. Aí você vai ter que mexer em 3 ou 4 lugares. Para evitar isso, além de outros problemas, nós vamos criar uma classe para fazer esses cálculos. Então aqui sobre o nome da aplicação, clique no botão direito, adicionar classe. Eu vou chamar essa classe de calc, que é de cálculo. Eu vou tornar ela pública. Pode ficar interno? Pode. Interno vai valer para esse assembly, que seria esse executável. Uma hora eu vou falar sobre isso daí. Vou colocar um código aqui. Eu coloquei esse código. O método se chama calcular área. Ele é estático, porque eu não preciso instanciar essa classe para usar esse método. Ele recebe a largura e comprimento como double e vai retornar um double, que é multiplicando a largura pelo comprimento. Vou fazer o outro já também. O outro é o que calcula a quantidade de caixas. Vou pôr o código aqui embaixo. Aqui está o outro método, também é estático. Converter a embalagem fechada. Recebe a área, a quantidade por embalagem e aí calcula arredondando para cima a quantidade de embalagem, que no caso 2 caixas, 3 caixas, 1 pallet, 2 pallet, e vai retornar um double. Esse double, apesar de ser double, vai ser sempre um inteiro. Agora eu preciso usar esses métodos. Só que veja, essa classe do jeito que ela está, ela pode ser instanciada e não tem sentido instanciar essa classe. Todos os 2 métodos dela são estáticos e ela não tem nenhuma propriedade. Então eu vou transformar essa classe em static porque eu não quero que ela seja instanciada. Vou voltar lá para o botão, estou aqui no botão. Ó, aqui tem um round, né? Então eu vou voltar aqui, ó. Que eu esqueci de pôr o round. Round. Com 3 casas. Nós estamos trabalhando com 3 casas decimais. Voltei aqui novamente. Então aqui agora, ó,
o valor da área, eu vou colocar assim, ó. Calc, que é a minha classe, ponto, calcular a área e vou passar a largura e o comprimento. Aqui embaixo, quantidade de caixas, eu vou também usar o calc e aí eu vou converter para embalagem fechada. O que é que eu vou passar? Eu vou passar a área e a quantidade de caixa. É a quantidade por caixa, que é esse M2 caixa. Que é esse aqui, ó. Então agora, na minha aplicação, sempre que eu precisar calcular a área ou converter em embalagens fechadas, eu posso usar os métodos desta classe em qualquer lugar da aplicação, porque ele é público. Então, se uma hora alguém falar para mim assim, ó, eu quero que calcule aqui, ó, nessa área, você coloque 5% a mais. Eu vou vir aqui, ó, eu venho aqui no método e coloco 1,05. Aí eu estou com 5% a mais. E eu não preciso mexer em toda a aplicação. Aqui é óbvio que daria para pegar esse trecho aqui, ó, e criar outros métodos aqui dentro mesmo do formulário, para não ficar tudo aqui, ele tendo várias responsabilidades de calcular a área, de calcular a quantidade de caixa e ainda de mostrar na tela. Mas para esse vídeo a gente vai ficar por aqui. Vou executar. Vou colocar aqui 3,89, 1,25. Vou clicar no calcular. Ele vai me advertir que aqui está errado. Vamos supor que aqui a caixa tem 1,80, 1,80 m, 3 caixas. Então funcionou do mesmo jeito. O que eu queria mostrar para você hoje era principalmente a validação do formulário. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.